Capítulo 6. Algo não vai bem. Finalmente chegou o dia 24 de julho, uma sexta-feira, e era o dia da minha consulta mensal. Estava entrando no 8º mês, e a partir dali, poderia me consultar de 15 em 15 dias, e em breve, toda semana. Estava muito animada com o final da gravidez, pois, como já contei, não foi nada fácil. Estava ansiosa por ter a minha princesa nos braços e, finalmente, parar de vomitar todos os dias. No dia anterior, deixei a minha roupa na sala para me arrumar mais rápido. Lembrei da burocracia que seria na volta. Afinal, só saíamos para ir ao médico. Ainda estávamos na pandemia. E na volta, teríamos que lavar toda aquela roupa. A barriga já começava a pesar. Olhei na geladeira e risquei no calendário que mais uma semana já havia se passado. Agora, a ansiedade começava a bater. Nos vestimos, tomamos um café e saímos. Chegando na doutora, ela fez uns procedimentos básicos. Mediu a barriga, perguntou se eu sentia algo diferente, olhou os exames que havia levado. Mediu a minha pressão. Opa, tem algo errado. Vou medir de novo. Tu não tá com dor de cabeça? Perguntou. Não, respondi. A tua pressão tá um pouco alta, ela completou. Fiquei meio preocupada, mas não achei que seria nada sério. Achei que ela me mandaria repousar, fazer alguma simpatia de vó, entre aspas, para a pressão alta e, se necessário, tomar algum remédio. Mas ela não hesitou em dizer que eu deveria ir para a maternidade. Confesso que achei exagero, mas claro que iria. Achei que eles me examinariam e me liberariam. Porém, se a doutora não me desse essa recomendação, provavelmente não estaria aqui para contar essa história. Este hospital era a única maternidade que havia na minha cidade, e eu estava determinada a não parir lá. Eu já ouvi falar muito mal dele, mas achei que estava indo apenas para verificar a pressão. Olha como as coisas são. Eu havia contratado uma doula para me acompanhar no pré-parto, e logo depois iria para um hospital humanizado na cidade vizinha. Ainda não sabia se o parto seria particular ou público, porém, para ambos os casos, já sabia que a maternidade da minha cidade era a minha última opção. Além disso, eu imaginei o cenário perfeito para este parto. Eu havia criado uma playlist para as primeiras horas de contração, compraria uma bola de pilates, estaria acompanhada pelo Ed e uma doula, e uma enfermeira, e logo iria para o hospital humanizado, onde a Belle nasceria em um lindo parto normal. Ah, eu teria me preparado antes, estaria depilada e maquiada. O Ed acompanharia o parto segurando a minha mão, e nós colocaríamos como capa do Facebook a foto do pós-parto, nós 3 juntos. Na minha cabeça, meu parto seria assim, mas na realidade, nem a depilação rolou, minhas amigas. Eu fui correndo para o hospital e nem deu tempo de me preocupar com isso, até porque achava que iriam controlar a minha pressão e logo me liberar. Ao chegar lá, lembro de pensar, espero que não demore muito, pois não almocei e daqui a pouco o enjoo vem. Eu só tinha passado em casa, correndo, trocado a blusa, pois já havia esquentado desde a manhã e comido 2 bisnaguinhas. Ao entrar no hospital, olhei para trás, querendo que o Ed me acompanhasse, mas não dava. Como estava na pandemia, aquele hospital estava com foco em tratamentos de Covid e cada paciente tinha que entrar sozinho. Me registrei na portaria e fui para o andar da maternidade.
Assim que cheguei, já começou o meu martírio. Fui para uma salinha onde, por protocolo, precisava fazer um exame de toque. Na sala haviam 3 pessoas, uma moça e 2 rapazes. Todos enfermeiros, é claro, mas aquilo me deixou extremamente desconfortável. A moça conferiu meu nome e pediu que eu tirasse toda a parte de baixo da roupa e deitasse de pernas para cima em uma maca. Mesmo desconfortável, fiz o que pediu. Eu estava sozinha, preocupada e só queria saber como estava minha bebê e sair logo dali. Quem fez o exame em mim foi um dos rapazes. Acontece que ele foi extremamente grosseiro e acabou me machucando bastante. Nas próximas horas, não conseguia fazer xixi sem sentir bastante dor. Está fechadinho, ele disse. Dei graças a Deus, coloquei a roupa, desci da maca e a moça pediu que eu aguardasse na sala ao lado. E assim eu fiz. Quando cheguei na segunda sala, lembrei do motivo de jurar não ganhar naquele hospital. Haviam mais de 6 grávidas que aguardavam atendimento desde a madrugada. Elas estavam lá esse tempo todo sem comer. Meu Deus, falei ouvindo as histórias. Uma delas havia descoberto a gravidez recentemente e foi para o hospital, pois achava estar perdendo o bebê. Desde que cheguei na sala, ela já havia trocado o absorvente umas 4 vezes, de tanto que sangrava. Eu fiquei apavorada vendo todo aquele descaso. Até que, ao passar uma enfermeira, pedimos para que ela pudesse comer ao menos uma gelatina de hospital. Afinal, estava grávida, sangrando muito e sem comer desde a madrugada. A desculpa que nos deram era que todas nós precisávamos fazer um exame, cuja máquina de resultado estava estragada. Então não tínhamos outra opção senão aguardar. Haviam se passado mais ou menos 2 horas que estava lá, e a enfermeira voltou com um potinho para cada uma e pediu que urinássemos nele e explicou. Este exame é para descartarmos uma doença da gravidez, que só é detectada no xixi. Nem sabia qual doença da gravidez ela estava falando, mas queria colaborar para sair logo dali. Saí do banheiro e entreguei o potinho. Mais algumas horas de espera. Até hoje, não entendo como não enjoei naquela tarde. Desde o dia que descobri a gravidez, eu vomitei quase todos os dias. E mesmo nos dias em que não vomitei, estava enjoada. Incrivelmente, naquele dia, estava bem, com exceção do inchaço nas pernas e nos pés, que começaram a ficar maiores conforme a tardinha ia se aproximando. A máquina ficou pronta, disse a enfermeira por volta das 19 horas. Aleluia, falamos. Só vou pegando os resultados e venho chamando vocês daqui a pouco. Ela saiu novamente, mas eu já esperava que ficaria mais um tempo por ali. Afinal, eu havia chego por último. Tinham 6 meninas na minha frente e algumas delas claramente não estavam bem. Mas, para minha surpresa, quando ela voltou para a sala, já me chamou pelo nome. Kátia? Ela me olhou com uma cara não muito boa e fez sinal com a cabeça para que eu acompanhasse. Saímos da sala e ela fechou a porta para que as meninas não escutassem o que tinha para me dizer. Então, Kátia, lembra que eu te expliquei que existe uma doença da gravidez que só conseguimos detectar através do xixi? Sim, falei. O seu exame constatou essa doença, e em um nível altíssimo. Já ligamos para os seus familiares e tu vai ter que internar agora. É possível que tenhamos que fazer o parto esta noite. Ou então, tu terá que ficar aqui internada até completar 37 semanas, para então fazermos o parto. Ela falou tudo assim,
de uma vez só. Eu fiquei sem reação. Só consegui dizer que não poderia ter um parto agora, se estava com 31 semanas apenas. Mas ela insistiu em dizer que a bebê corria risco se ficasse na minha barriga, caso meus exames fossem confirmados. Eu comecei a tremer. Não falei nada. Tinha vontade de chorar, mas não conseguia. Acompanhei ela tremendo até a outra sala. A moça pediu que eu tirasse toda a roupa. Até a calcinha? Perguntei. Sim, tudo. Coloquei tudo em um saquinho, que disseram que entregariam ao meu marido. Me mandaram entregar o celular também. Coloquei o avental do hospital e ali estava eu, apavorada, sem nenhum pertence ou documento, sem minhas roupas e sem ninguém por mim. Completamente sozinha e em choque. Para ajudar, o papo de duas moças no computador no canto da sala era: como é mesmo o nome que registramos quando o bebê faleceu após o nascimento? Natimorto, a outra respondeu. Elas estavam registrando um caso que havia acontecido recentemente. Aquilo me arrepiou toda. Comecei a mentalizar um mantra na minha cabeça de que tudo ficaria bem. Éramos só eu e a minha filha agora. E ela precisava de mim. Então, eu precisava me acalmar. Não entendia como as coisas haviam chegado naquele ponto, mas eu tinha que confiar que a equipe cuidaria bem de nós e que nossa melhor opção naquele momento era estar sob observação e medicação no hospital. Porém, o meu desespero só aumentou quando fui levada de maca para uma sala de preparação para parto. Olhei para a doutora e disse novamente que não poderia ganhar a Belle naquele momento, pois estava com 31 semanas e até a última ecografia ela estava sentada. A doutora me pediu calma e disse que refaria todos os exames antes de qualquer decisão. Ela me explicou que eu estava com pré-eclâmpsia, que minha pressão estava mais de 20 por alguma coisa, e me perguntou se eu tinha dor de cabeça. Nada, respondi. Como assim? Nem dor na nuca? Não, não estou sentindo nada. Só estou apavorada. Falei, olhando para as outras mulheres gritando em trabalho de parto ao meu lado. Se você procurar no Google pela expressão pré-eclâmpsia, verá que é uma das principais causas de morte de gestantes e bebês. Mas na época eu não sabia. Lembro que eu, inocente, perguntava várias vezes para os médicos diferentes se caso minha pressão baixasse, se eu poderia voltar para casa. A doutora me explicou que eu estava na sala de pré-parto, pois se houvesse uma emergência, eu já estava pronta, mas não queria dizer que eu iria parir naquele dia. Me tranquilizei um pouco e segui mentalizando as palavras na minha mente. Conversava com a Belle, com Deus e com meu corpo, e vibrava que tudo daria certo e que não passaria de um susto. Como os meus exames deram um pouco mais baixos, me trocaram de sala para que eu pudesse dormir melhor. Mesmo assim, estava com aparelhos medindo a minha pressão e o coraçãozinho da bebê. E os médicos entravam de hora em hora para me ver. Comi uma gelatina e apaguei. Consegui dormir um pouco, até às 5 horas da manhã, quando vi que o médico estava preenchendo a minha ficha. Perguntei como estávamos, e ele disse que minha pressão ainda estava bem alta. Os batimentos da Belle estavam fraquinhos, mas ele disse que provavelmente era porque ela estava dormindo também. Ele me explicou que mais tarde eu faria uma ecografia para ver se eu estava passando os nutrientes necessários do cordão umbilical para ela, e se sim, poderia esperar mais algumas semanas para parir, mas se não, seria feita uma cesárea imediatamente. Eu concordei, pois já havia entendido que ela corria risco de vida na barriga, mas aquela possibilidade me apavorava.
Nesse meio tempo, eles tentaram baixar minha pressão de todas as formas. Me deram muitos remédios diferentes, inclusive um na veia, em que sentia todo o meu corpo esquentar. Parecia estar pegando fogo por dentro. A queimação passava pelo coração, depois descia pela barriga e ia para as pernas, onde parecia que eu havia feito xixi nas calças. Parecia que eu ia morrer. Fechei os olhos e aguentei firme. Só pensava na Belle sentindo tudo aquilo dentro da barriga. No corredor, eu ouvi algumas conversas de médicos dizendo que se não baixassem a minha pressão, eu e a Belle poderíamos ter uma convulsão. Vocês imaginam como estava a minha cabeça ouvindo tudo isso? Mas eu tentava me acalmar, pensando que se ficasse muito nervosa, a pressão subiria ainda mais e a Belle teria que nascer de urgência. O mais louco é que eu não sentia nada de dor de cabeça, nem em lugar nenhum, exceto pelo exame de toque. Sim, ainda me incomodava no dia seguinte, e a enfermeira ainda precisou colocar uma bolsa coletora de urina em mim, para que eu não precisasse levantar. Quando chegou a hora da ecografia, as enfermeiras me levaram de cadeira de rodas até o outro andar, onde ficavam os aparelhos. Assim que a doutora começou a fazer o exame, ela já notou algo errado. Tá vendo que a sua bebê tá com a barriguinha inchada? Isso aqui é um líquido dentro da barriga dela. Tu deve ter pego alguma infecção. Há quanto tempo tu não faz uma ultrassom? Eu não conseguia responder. Falei que fiz todas que foram indicadas pela minha médica, mas não lembrava dos detalhes. Minha cabeça deu um branco. Não podia acreditar que aquilo estava acontecendo. Ela ligou para o andar de cima e pediu que preparassem a cirurgia. Uma das enfermeiras que estava comigo tentou me acalmar, dizendo que seus 2 filhos também nasceram prematuros e que os bebês prematuros são muito guerreirinhos, que tudo ia ficar bem, que eu tinha que confiar que ela cuidaria da Belle para mim na neonatal. Ela me olhou nos olhos e me explicou que a melhor chance dela era aqui fora. Nessa altura, elas já haviam me colocado na cadeira de rodas e estavam me levando, correndo para o elevador. Naquela hora, eu fechei os olhos e entreguei tudo. Minha vida e da minha filha nas mãos de Deus. Eu não tinha escolha, não poderia fazer mais nada. Então, eu chorava e rezava. Quando cheguei, escutei elas falando que haviam ligado para o pai da criança, mas que não daria tempo de esperar. Me colocaram na maca cirúrgica e já aplicaram anestesia. Meu sonho de parto perfeito já tinha ido por água abaixo. Eu não me importava mais em que hospital estava, se era cesárea ou normal, se eu estava sozinha. Eu só queria ter a chance de ter a minha filha nos braços. O que, por mais triste que seja o spoiler, não aconteceu. Eu não sentia mais nada. Eu só via mexerem nas minhas pernas, sentia puxões e, de repente, ouvi um chorinho fraquinho se afastar de mim. Assim, eu não a vi quando nasceu. Eles precisaram levar às pressas. E eu fiquei ali, sem acreditar naquilo e com o colo e o coração vazios. Quando a levaram, eu ainda precisava passar pela parte dos fechamentos da cirurgia e comecei a sentir uma crise de pânico. Queria que tirassem as mãos de mim. Me senti invadida. Lembrei que não pude nem tomar um banho antes de estar ali. Não havia me depilado e estava na frente de tantos homens totalmente nua. Pensava que aquilo estava acontecendo sem nem terem me perguntado nada. Eu só era jogada de uma maca para outra, mexida, entre aspas. Estava totalmente sozinha. Sentia que simplesmente abriram meu corpo, tiraram meu bem mais precioso sem o meu consentimento e me fecharam novamente. Eu só queria que a Belle ficasse em segurança dentro da minha barriga, onde achava que poderia protegê-la de qualquer mal, mas já era tarde.
Não estou dizendo, de forma nenhuma, que a equipe foi abusiva comigo. Apenas estou descrevendo a forma que senti no momento. Sei que não puderam salvá-la, mas se continuasse grávida, provavelmente eu teria partido também. Levaram mais alguns minutos para fecharem os pontos. Me colocaram na maca e fui para a sala de recuperação pós-parto. A partir deste momento, não tenho clareza de detalhes dos fatos da sequência. Assim que saí da sala de parto, voltei a tomar medicações fortíssimas e sedativos. A dor da cesárea após anestesia também era muito forte, o que acredito que também me fez sair um pouco da realidade. O que contarei nos próximos capítulos é a visão que tive dos fatos, mesmo com todo o trauma recém-vivido, medicamentos e dores fortes. Continua.